Que o Senhor lhe siga bendicindo nesta manhã de domingo, 26 de abril, amém, 2020. Estamos uma vez mais conectados por este meio, que é por onde nos últimos dias hemos estado predicando a palavra, já que estamos impossibilitados de estar no templo, pero a palavra não está presa, tampouco estão cerradas as portas da palavra, amém? Assim que nós vamos dar início nesta manhã, quero, como sempre, pedir que você pueda compartilhar esse vídeo, aí em sua mesma pantalla, clique aí, compartilhe, e alguém mais vai assistir o que tu está assistindo nessa manhã, amém? O Senhor nos vem falando, hermanos, da igreja, verdade? Estamos em uma série que já vamos por la quarta ou quinta. Dice visão aberta em tempo de portas cerradas. É o desenho da igreja. Deus ha dado um desenho para a igreja. E nós outros, como observamos a igreja nesses tempos, nos damos conta que nós outros, como a igreja do Senhor, nós hemos desviado, nós hemos perdido o traço do desenho original de Deus. E por essa razão, tantos desordens na igreja, tantos pecados, divisões, igreja que cai, que levanta, que cerra a porta, ministérios que se vêm abaixo, enfim, um sinfim de coisas, de aberrações. Como dizia Ezequiel em capítulo 8, de las aberrações no santuário de Deus, de todo há. Vimos aí o passado domingo, hemos visto sobre a situação da igreja atual, os dogmas, as crenças, o misticismo, o sincretismo religioso, enfim, os objetos honridos, verdade? O pecado, todas essas situações não têm absolutamente nada a ver com o desenho que Deus ha dado à sua igreja. E porque não estamos seguindo o desenho de Deus, os desordens estão aí. Amém? E bem se vê quando se cerram as portas a causa do coronavírus, quanta situação se escutou no meio cristiano. Alguns falavam de persecução, outros diziam que era o diabo, mas entendo que providencialmente Deus ha permitido um cierre de portas, para que nós outros agora, fora do templo, podamos ver o que está realmente dentro do templo, coisa que não veíamos antes. E estamos vendo coisas terríveis, estamos tendo visões muito aterradoras. Aterradoras para nós outros, imagine-se para o coração de Deus, verdade? Como Ele vê todas essas coisas. Então, como disse Jesus, alguns hemos transformado a casa dele, que seria a casa de oração, como um covil de ladrões. Essa é a realidade, irmãos, não podemos esconder a realidade que se vê hoje dia na igreja do Senhor. Evidentemente, não é todo o corpo que está contaminado, não é todo o corpo que está infectado por a corrupção, por o pecado, por todo o mundo que se ha metido, pero há sim uma quantidade bastante expressiva do corpo de Cristo na terra que estão totalmente perdidos, se desviaram do desenho de Deus. E Deus ha venido falando por isso. Amém? E glória a Deus que não habla apenas por minha boca, muitos outros o Senhor ha levantado nesse tempo, homens e mulheres, para falar da situação da igreja. Eu quero, antes de entrar diretamente no tema, bom, já estamos no tema, verdade? Quero ler a los hermanos um versículo que está em Hebreu capítulo 11. Se você pode me acompanhar aí, ou aponte-lo para que lo estude depois. Hebreus capítulo 11, dice, el versículo 8, dice assim: por la fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para salir ao lugar que havia de receber como herencia, e salió sem saber a donde iba. Por la fé, habitou como estrangeiro em la tierra prometida, como em terra ajena, morando em tendas com Isaac e Jacob, co-herederos de la mesma promessa. Porque, agora vem o versículo clave onde nós vamos posicionar nesta manhã, amém?
porque esperava, quem esperava? Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Quem esperava Abraão? Diz que esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Permita-me baixar o volume desse aparato aqui que está me estorbando. Vamos ver aqui. Ok. Então, irmãos, claro está na palavra que o que Abraão esperava era a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Que tremendo, irmãos, é que Deus, Ele nos dá o desenho, mas Ele se compromete também de ser o construtor. Amém? E é este que nós devemos entendê-lo. E muitas vezes tropeçamos aí. Tropeçamos em dois sentidos, em duas formas. Quando, às vezes, creemos haver recebido um desenho de Deus, um projeto, um plano de Deus, e não é de Deus, é de nosso coração, é de nossa mente, é de nosso ego, verdade? De nossa intenção de superar ou de competir com um ou com outro, enfim. Não todos os desenhos são desenhos de Deus. Nós outros vimos, assim, uns 2 domingos passados, que o desenho de Deus não vem senão através de sua palavra. É a palavra que revela o desenho, a visão e o propósito de Deus para nós outros. Ele discernir a palavra, ele entender a palavra, como foi o caso de Daniel, verdade? Que entendeu, logrou entender a palavra, verdade? E teve inteligência da visão, é quando nós outros vamos entender que se é de Deus ou se não é, verdade? Então, se o que nos diz o Senhor nessa manhã, né? Em um primeiro momento, é que o Senhor, ao momento que nos dá um desenho, e quando você observa o trabalho de um arquiteto, por exemplo, que dibuja, faz um plano de uma construção, verdade? Ele se ocupa de, ao final do processo, do dibujo, do desenho, de todo o plano realizado, ele põe sua firma. E o registra em um órgão competente, já seja na municipalidade, em um departamento de engenharia, de arquitetura, de colégio de arquitetos, enfim. Então, se esse desenho, esse plano desse arquiteto, tem sua firma, mas também recebe um selo, tem firma de propriedade, porque ele lo hizo, e tem um selo de autenticidade. Irmãos, esse é o que nós devemos entendê-lo quando Deus nos dá um plano, nos dá um propósito, um desenho, uma obra para realizar. Esta obra, esse plano, esse projeto tem sua firma, amém? De propriedade. É dele o projeto e também lhe toca a ele construí-lo. Que somos nós, então, obreiros? Simples obreiros. Talvez maestros de obra, que interpretamos aí, pero quem hace a obra é o Senhor. Amém? Então, se aqui claramente diz que o Senhor é arquiteto e construtor. Esse é o tremendo, em que ele não apenas dá o dibujo, dá o desenho, mas ele se compromete a estar aí ao frente da obra. Amém? E o que nos toca a nós outros é buscar o entendimento e a interpretação correta de seus planos. Amém? Quando observamos corretamente, quando analisamos, interpretamos, discernimos corretamente o desenho de Deus, a obra vai sair bem. Pode que haja alguns tropeços no caminho, pode que alguma coisa falte ou que sobre outra coisa, pode que até incluso em nossa humanidade nos desviemos em algum momento pelo Espírito Santo, aquele mesmo que deu sabedoria a Bezaleel e a Oliabe na construção do tabernáculo. O Espírito Santo te vai dizer, está mal, está equivocado, o traço não é esse, a dimensão não é essa, as medidas não são essas, os materiais a ser utilizados não são esses, os utensílios não são assim. Ou seja, o Espírito Santo vai estar aí, não vai permitir que estropiemos o plano de Deus, verdade? Por quê? Porque ele é arquiteto, é o que faz o desenho, mas também é o que construi e que leva a cabo sua obra. Então, se lhe demos lugar a Deus, ele conduzirá desde o início do projeto até o final. E se começamos com ele e terminamos com ele, tenha-lo por seguro que a obra será perfeita. A obra será perfeita. Amém? Então,
vemos um Deus perfeito, verdade? Santo e perfeito, que se utiliza de homens e mulheres imperfeitos, verdade? Para hacer sua vontade, que é buena, agradável e perfeita. Que tremendo isso, não? Que tremendo. Então, irmãos, há algo que nós devemos entender, que quando Deus entrega um projeto em nossas mãos, certo? Ele sabe que podemos echar tudo a perder. Oh, sim, ele sabe. De antemano ele sabe, verdade? Porque ele vê mais allá do que nós outros podemos ver. Ele escudrinha nossos pensamentos, conhece nosso coração. Ele sabe que nós outros, em manos, com o seu projeto em manos, ele sabe em que momento vamos tropeçar, em que momentos é possível hasta que echemos a perder toda a sua obra. Ele lo sabe. E por aí muitas vezes escutamos quando algo sucede, que um ministério se vem abaixo, que uma igreja, enfim, perde a visão, que um ministério, que um obreiro, que um servo de Deus cai por alguma razão. Por aí escutamos que, bueno, se fora de Deus, hubiera permanecido, pero como não era de Deus, por isso que caiu dessa maneira. Não necessariamente. Nem sempre porque caiu, porque perdeu a visão, é que não era de Deus. Amém? Por quê? Porque quando é de Deus, hermanos, seu plano é perfeito, a obra é perfeita. Pode haver tropeços, pode haver situações, pero Deus trata de endereçar. Amém? Endereçar-nos. E se por alguma razão o Senhor se dá conta que nós não estamos aptos para levar a cabo aquele plano, Ele nos saca e põe outro, pero seu propósito sigue. Não são nossas debilidades e nosso pecado que vai impedir Deus de levar a cabo os seus planos. Porque se assim for, então daria a obra a Los Angeles, que hicieron eles e não nós outros, verdade? Então, hermanos, seu plano é perfeito e sempre lo será. Amém? Porque se assim não fuera, Deus não hubiera dado a Salomão, a partir de Davi, não hubiera dado a Salomão esse projeto, verdade? Ou seja, incluso o templo não hubiera sido construído, verdade? Porque já Deus sabia o que ia passar com Salomão. Aún assim, Deus sabendo, Deus não disse, não, Davi não dava porque tinha suas mãos contaminadas de sangue. E seu filho, estou vendo que mais adelante vai pecar, se vai meter com um sinfim de pecados, abominações. Melhor vou buscar outro. A quem buscar? Não há nada de perfeito. E Deus sabia disso. Pero aún assim, levou a cabo seu propósito. Amém? Então, irmãos, vamos ver nessa manhã, entre outras coisas, Davi em um diálogo claro, franco, muito direto com seu filho Salomão, certo? E na conversação está aí em 1 Crônicas, capítulo 22. Disse que Davi está conversando com seu filho, explicando todo o que queria ser e Deus não lhe permitiu, pero que Deus lhe havia prometido no versículo 9, que disse, e aqui te nascerá um filho, o qual será varão de paz, porque eu lhe darei paz de todos os inimigos em derredor. Portanto, seu nome será Salomão, e eu lhe darei paz e repouso sobre Israel em seus dias. Davi está dizendo, veja, Deus me falou que será você, meu filho, que vai construir o templo. Deus me ha dado esta promessa. E aqui o plano, na hora, lo tenho. Então, irmãos, Salomão e o povo de Israel, pese a que estiveram sempre rodeados de muitos inimigos, verdade? A história disse que no reinado de Salomão não houve guerra. Por quê? Porque Deus cumpriu a promessa que havia dado a seu padre Davi, que em seu reinado não haveria guerras, não ia haver guerras, não ia haver situações de confronto com inimigos, aunque os inimigos estavam sempre aí, nunca foram sacados de aí. O que lhe tocava a Salomão era construir o templo e seguir a lei do Senhor. Então, irmãos, nós outros, quando recebemos de parte de Deus um chamado, um projeto, um desenho de Deus, é bem possível que por seguir o desenho de Deus vamos enfrentar situações, vamos enfrentar guerras, resistências. Salomão não teve isso, mas nós outros sim podemos tê-lo. E enfrentamos muitas vezes o mesmo inimigo se levanta quando estamos caminhando retamente em lo que Deus nos ha dado para ser, verdade? Pero nós não podemos olvidar que o Espírito Santo nos dá sabedoria, nos respalda. Não podemos olvidar que Jesus é como esse general de guerra que vai delante de nós outros. Se a obra dele vai defender de todas as maneiras, nos vai guardar, nos vai proteger, nos vai volver a levantar se por alguma razão caímos no processo. Ele vai estar aí. Amém?
Agora, irmãos, o diálogo de Davi com seu filho. Agora isso é tremendo. Quero que você ponga atenção no que vamos ver agora. Estamos todavia em 1 Crônicas, capítulo 22, verdade? Há um pedido, verdade? De Davi a seu filho, verdade? E disse Davi, é como se Davi estivesse orando por seu filho. Disse Davi assim: e Jeová te dê entendimento e prudência, para que quando governes a Israel, guardes a lei de Jeová tu Deus. No passado domingo vimos como Deus falava com Moisés e o que dijo Deus a Moisés: Moisés, você vai construir o tabernáculo, aí tem 2 homens que derramei meu espírito sobre eles, eles têm sabedoria e habilidade para trabalhar em toda obra, em dibujo, em desenhos, em obras de ouro, de madeira, de todo Bezaleel e Aholiabe e outros obreiros que Deus havia levantado. Então, para que hagam todo como eu te he mandado. Esta era a determinação de Deus a Moisés. Para que hagam todo como eu te he mandado. Esta frase se repite por diversas vezes, né? Diversas vezes Deus repite essa frase. Para que Moisés hiciera como o Senhor havia mandado. Muito bem. Agora veja como se dá no caso de Salomão. Qual é a recomendação de Davi? Que Jeová te dê entendimento e prudência, para que quando governes Israel, guardes a lei de Jeová. Aleluia! E o capítulo 29, se você está acompanhando com sua Bíblia, você pode adiantar aí e ver o capítulo 29. Em primeiro momento, eu vejo o capítulo 22, Davi falando com seu filho, certo? Agora, já é o capítulo 29, Davi está conversando com Deus. Me entendes? Vê a diferença? Com seu filho, ele disse que Deus te dê sabedoria, te dê entendimento, prudência, para que guies o povo, para que obedeças e guardes a lei de Jeová. Ele não está dizendo para que haga como o desenho que Deus nos ha dado, para que tu sigas fielmente todo o dibujo do templo. Davi está ocupando e direcionando sua direção a outro nível. Com Moisés, Deus lhe disse que haga conforme o desenho que Deus lhes é dado. Agora Davi, é outro nível o pedido de Davi. E Davi está pedindo que seu filho tenha entendimento e prudência. E já quando o capítulo 29, ele está orando, verdade? Se você ver capítulo 29, versículo 18 e 19, diz assim: Asimismo, dá a mi hijo Salomão coração perfeito. Uau, que tremendo! Dá a mi hijo Salomão coração perfeito, para que guarde tus mandamentos, tus testemunhos e estatutos, e para que haga todas as coisas, e te edifique casa para a qual eu he hecho los preparativos. Que tremendo isso, irmão. Que tremendo a petição de Davi a Deus, referente a seu filho. Em nenhum momento ele disse que Davi siga o desenho, as medidas, as dimensões, não. A preocupação de Davi é que Salomão tenha coração perfeito delante de Deus. Esta é a preocupação dele. Que tenha coração perfeito para que guarde todos os mandamentos, os estatutos, ordenanças e testemunhos de Deus e edifique a casa para a qual ele havia preparado todos. Entende a maior preocupação de Davi qual era? Está entendendo, irmãos? Então, se tanto é o conselho de padre que ele dá a seu filho, como a oração que ele se apresenta delante de Deus a favor de seu filho, tem um só objetivo, irmão. Eu quero que tu ponga atenção a isso. Havia um só objetivo em o conselho de Davi a seu filho e também a oração que hace delante do Padre, de seu Padre Celestial. Qual é o objetivo? Que seu filho guarde os mandamentos. Que seu filho siga fielmente os estatutos, os decretos, as ordenanças que Deus havia dado a Moisés ali atrás. Sabe, irmãos, em outras palavras, Salomão tinha que saber, de alguma maneira ele tinha que saber, que havia um desenho anterior e superior àquele que ele tinha em mãos. O que ele tinha em mãos era um desenho arquitetônico, com medidas, dimensões, materiais, era um projeto, era um desenho, certo? Agora, o que Davi está falando a ele é um outro desenho.
Está falando de um outro desenho, e esse desenho é composto de estatutos, de ordenanças, testemunhos e decretos de Deus. Aleluia! Você me está entendendo nessa manhã, né? Não era um simples desenho arquitetônico. Não. O desenho era outro nível de desenho. E a preocupação de Davi era esta, que seu filho obedecera a lei do Senhor. Em obedecer a lei do Senhor e seguir todos os preceitos da lei que Deus havia dado a Moisés, certo? Aí sim, seu filho seria um homem de coração perfeito delante de Deus. Você me está entendendo, irmão? Está entendendo? Diga um amém aí, haga alguma coisa aí, amém? Irmãos, de igual maneira, somos nós outros com a obra que Deus nos dá, amém? Deus, irmão, nos dá coisas para ser em seu nome. Pero o que mais agrada a Deus, o que realmente agrada ao coração de Deus, é que nós outros obedezcamos sua palavra, amém? Que obedezcamos sua palavra. Não é a suntuosidade do templo que logramos construir, não são os luxos que temos no templo, não é o grande edifício que construímos, não é nosso grande ministério, não é nossa grande sabedoria e habilidade no manejo das coisas de Deus, não. É a obediência à palavra, é o que nos hace coração perfeitos delante de Deus. E era esta a preocupação de Davi com seu filho Salomão. Sabia que era jovem todavia, tinha muito que aprender, tinha muitos processos que vivir e que enfrentar. E a preocupação de Davi era esta. É decir, irmãos, o templo de Salomão, ao igual que o tabernáculo de Davi, estava inserto em la lei. Amém? Quando Deus lhe dá a lei a Moisés, com ordenanças, estatutos e todo o demais, o tabernáculo estava aí. Estava nas entrelinhas, o desenho e a construção do tabernáculo estava nas entrelinhas, e mais tarde Deus se lo revelou a Moisés. Pero também estava o templo de Salomão em la mesma lei. E obedecer os preceitos e os mandamentos, verdade? Obedecer as ordenanças do Senhor era o que ia a ser que Salomão fuera um homem de coração perfeito. É o que ia determinar se ele ia seguir fielmente o dibujo, o desenho arquitetônico ou não. Você me está entendendo, irmãos? Nós outros somos tremendos em construir edifícios. No momento que temos plata, o que queremos é embellecer o templo, a ser o mais bonito, mais hermoso, mais chamativo, que todos se deixem de ver que o templo é tremendo, que essa gente como está prosperando, veja o que fizeram com o templo. Era um lugarcito pequeno, veja como cresceram, como construíram, verdade? Como prosperaram. É a visão que a gente vê de fora, todo lindo e maravilhoso. Dentro, solamente Deus sabe se estamos aí com o coração perfeito delante dele ou não. Solamente Ele sabe se aquela construção que nós outros logramos levantar supostamente em nome dele, realmente dá a entender que nosso coração é perfeito delante dele, como vemos nós outros a construção que levantamos. Você me está entendendo, irmãos? Então, se repito, havia um desenho anterior a este que Salomão tem em manos. O que ele tem em manos é um dibujo arquitetônico, mas havia um desenho anterior a este. E esse desenho, irmãos, era composto de leis, de estatutos, de mandamentos, de ordenanças de Deus. Seguir isto significava dizer que o demais que Salomão ia a ser seria também perfeito delante de Deus. E nós vamos ver a lo largo da história que o perfeito foi o templo, a construção, o edifício, pero o coração para nada. Você me está entendendo, irmãos? Hacemos coisas hermosas para Deus, lindas para Deus, e dissemos, Senhor, isso é para ti. Não é o que dissemos? E o coração como está? Então, se queremos que Deus aceite o produto final de nossas obras, gastamos todos os recursos, invertimos, hacemos de todo para que todo saia perfeito. E queremos que Deus aceite aquilo que está aí, como lo hizo Salomão. Quando dedicou o templo ao Senhor, vindo a glória do Senhor, e nós outros vimos que realmente ele seguiu fielmente o desenho. Por quê? Porque hasta então, isso é tremendo, hasta então, seu coração sim era perfeito delante de Deus. Hasta o momento da dedicação do templo, hasta o momento em que sua sabedoria começou a
a crescer de uma maneira tremenda, que veniam pessoas de fora, a reina de Sabá e tantos outros reinos veniam a buscar conselho com Salomão. Quizá o próximo domingo vamos ver o ascenso desse homem, como cresceu em riqueza, em sabedoria, em fama, em conhecimento, em reconhecimento, verdade? Pero o tempo, o momento da dedicação do templo, seu coração era perfeito. De la maneira que o templo era perfeito e Deus lo respaldou porque enviou fogo desde o cielo, estava dizendo: Salomão, me agrado do templo, também me agrado de tu coração. Tanto é que se você vê na dedicação, quando ele hace toda aquela oração a Deus, Deus lhe disse, vamos seguir, vamos ver aí depois, tá bem? Não quero adelantar, amém? Lo que disse o Senhor a Salomão. Então, irmãos, é necessário que nós hoje entendamos que o desenho que Deus havia dado para Salomão estava vinculado à lei. Amém? Era parte da lei. Estava insertado, não sei qual é a palavra que se utiliza aqui. Era parte da lei. Quando Deus lhe dá a lei a Moisés, estava o tabernáculo aí dentro, a ser revelado um tempo depois a Moisés, e estava também o templo de Salomão, aí dentro estava, para ser revelado a Salomão mais tarde. Estava também o mesmo Jesus, porque aí estava dentro, com todas as ordenanças e as leis cerimoniais e todo o demais, a todo apontava para Cristo, todo estava aí. Amém? Que tremendo isso, irmãos. Então, que devia fazer Salomão? Seguir fielmente, não apenas o dibujo arquitetônico, o desenho arquitetônico, senão, primeiramente, a preocupação de seu padre foi: tenha coração perfeito para que guardes mandamentos, estatutos, decretos e ordenanças de Deus. Amém? Ora, irmãos, pergunto. E essa pergunta eu hacía a Deus: Deus, quando foi que começou esse desenho? Quando foi? Em que momento Deus começou o desenho do tabernáculo, do templo, e o projeto de Jesus venir? Sabe de onde ele começou, irmão? Por lo menos de uma maneira explícita e clara e revelada, em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Eu quero ler para você, tá bem? Eu quero ler, irmãos. Eu sei que você tem sua Bíblia aí, me acompanha, por favor. Vamos ler, que é tremendo isso. Tremendo isso, o que Deus me revela ao coração. O plano e o projeto que Salomão tem em mãos começou a ser desenhado, dibujado, projetado em Gênesis capítulo 3, versículo 21, tras o pecado e a desobediência del hombre, diz que se esconderam, Deus lhe falou a ele, lhe falou todo o que ia suceder. Aí diz o versículo 21 de Gênesis 3. E Jeová Deus hizo ao homem e a sua mulher túnicas de pieles e los vistió. Aqui começou o dibujo do tabernáculo, aqui começou o dibujo do templo, aqui começou o projeto de Deus em la vida de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Quando Deus sacrifica um animal inocente. A Bíblia não diz que animal era, supostamente pensou eu que era um cordeiro, verdade? O que simbolizava Cristo, devia ser um cordeiro. Não era uma paloma, supostamente que não, porque tinha pieles. Então, sim, irmãos, quando Deus sacrifica um animal inocente, e com a pele desse animal cobre como propiciação, como cobertura temporal, por esse pecado cometido, hasta a revelação de Cristo nos tempos, né? Onde Deus estaria estabelecendo a venida do Senhor. Aí estava o Senhor já começando a dibujar o tabernáculo, as leis cerimoniais, as ordenanças, os estatutos, todo Deus começou aí. Aí, a escrever aí, a dibujar aí. E quando Salomão tem isso em manos, é um prototipo de algo que já Deus havia dibujado ali atrás. Quando cobriu, quando sacrificou um animal inocente para proteger aquela pareja que pecou em um huerto de Edén. Amém? Mais tarde o Senhor lhe revela a lei a Moisés, verdade? E ao revelar a lei a Moisés, que hace Deus? Lhe revela também e lhe dá um prototipo de lo que ele havia começado em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aleluia, glória a Deus, dê glória a Deus aí, meu irmão, gosta-te, porque é uma palavra tremenda que o Senhor nos está falando nesta manhã. Amém? Quero dizer a você,
que quando Deus te dá um projeto, ponga atenção, por isso o Senhor nos falou domingo passado, que é a palavra que revela o propósito e o desenho de Deus. Não há visão, não há desenho, não há propósito, sim a revelação da mesma palavra, porque Deus utiliza a palavra para revelar a nosso coração. Então, irmãos, quando Deus nos dá algo, é como um prototipo de algo que Ele começou a dibujar ali atrás. É algo que já Ele tem em seu coração. Se Ele te ha dado uma igreja para pastorear, para dirigir, uma célula, um grupo de oração, um ministério, é algo que já estava no coração de Deus. E Ele contemplou a ti e disse: a ti te vou usar para isso. Eres imperfeito, eres pecador, pero te vou cobrir, te vou lavar, te vou perdonar tus pecados, te vou levantar, tome. Já Ele tem o projeto hecho. De la maneira que um arquiteto mira uma hoja em branco, já ele está vendo o que vai dibujar aí. Um arquiteto, quando vai visitar uma propriedade, um lugar, um sítio onde será construído um edifício, ele mira aquele lugar todo lleno de escombros, todo terreno todo, como se diz a palavra? Também perdi a palavra. Um terreno todo irregular, amém? Um lugar irregular para construir algo. Pelo arquiteto, está vendo muito mais que escombros. Ele está já dibujando na mente o que ele vai sentar mais tarde e passar para o papel. Ele está mirando aquilo ali. Ele já está vendo um edifício, já está vendo algo aí, gente vivendo aí todo. Por quê? Porque ele logra ser aqui. E o que isso Deus, e o que hace Deus com nós outros é da mesma maneira. Mesma maneira. Quando te entrega algo, já Ele tem o plano, não tem apenas o desenho, tem na obra projetada em seu coração como realizada, já hecha. Amém? Já hecha. O que devemos nós outros fazer é o quê? É seguir o desenho de Deus. Em primeiro lugar, obediência a sua palavra. Você me está entendendo, sim ou não? Obedecer sua palavra para que seu desenho se dê da maneira correta e perfeita. Quando obedecemos a palavra, como era a preocupação de Salomão de Davi com seu filho Salomão, obedeça a palavra, siga os estatutos, siga os decretos de Deus e todo vai sair bem. Incluso vas a prosperar e todo o demais. E mientras Salomão está dedicando ao templo e Deus vê coração perfeito e templo perfeito, Deus disse: bueno, vou dar muito mais do que me ha pedido, aunque Deus sabia que futuramente algo podia passar. Então, irmãos, ocupa-te de seguir o desenho de Deus, amém? De la maneira que Deus lhe deu a Moisés a lei e o desenho do tabernáculo, lhe deu também a Salomão. Nada mais que a Salomão, já a lei aí estava e ele tinha apenas que obedecer. E a grande preocupação de seu papai era esta, amém? Que era a lei? A lei era, como disse o apóstolo Paulo, verdade? Havia sido como nosso aio para levar-nos a Cristo, verdade? Para depois sermos justificados por la fé, dizia Paulo aos judeus, verdade? Uma vez venida a fé, já não era necessário el aio, verdade? O que era el aio, hermanos? Em la cultura greco-romana, digamos, el aio era aquela pessoa em quem era entregado os filhos. Os niños, quando alcançavam a idade de 7 anos, verdade? Eram sacados da proteção feminina de la mamá, de las nodrizas, de las obreiras de la casa. E era entregado ao aio, a esse homem, que passava ele a educar esse filho. Não educar no sentido de ser um professor da escola, não. Incluso ele era daqueles que conduzia esse filho à escola. Em atividades e eventos públicos, esse ninho acompanhava esse aio. El aio era aquele que conduzia, para quando esse ninho alcançar a maioridade, entregar ao padre. Amém? E aí o padre se encargava, que era um filho maduro e crescido. A lei tinha esse sentido, verdade? Conduzia o povo hacia Cristo. Amém? Para que o povo, hasta chegar a Cristo, entendera. Agora estamos na mão do Senhor, pero o povo rechazou e já sabemos tudo o que passou. E o tabernáculo de igual maneira, verdade? Apontava também para Cristo. Todo tinha a ver com Cristo. Todo, absolutamente todo. Verdade? O livro de Hebreus, capítulo 8, disse, verdade? Que o tabernáculo era aquele verdadeiro tabernáculo. Disse que Jesus era ministro do santuário
e de aquele verdadeiro tabernáculo que levantou o Senhor e não o homem. E o capítulo 9, 11 também disse: "Per estando já presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por o mais amplo e mais perfeito tabernáculo", quem? O mesmo Jesus Cristo, é o mais amplo e mais perfeito tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta criação. Amém? Então, irmãos, Salomão tinha que entender que nos traços de aquele dibujo, de aquele desenho arquitetônico, estavam aí estatutos, mandamentos, ordenanças de Deus, tudo estava aí. E obedecer isto significava dizer, não apenas construir um templo hermoso com toda a riqueza e luxo, sino que ser verdadeiramente visto delante de Deus e de los hombres como um homem de coração perfeito. Amém? É o que a vezes nos falta a nós outros, é o que vemos na igreja deste tempo, muito rica, como vimos na igreja de Laodiceia o passado domingo, muito rica, muita fama, muita projeção, verdade? Muita projeção, muito conhecimento e reconhecimento, pelos corações não han sido perfeitos delante de Deus. Em algum momento perdimos o traço original, o desenho original se perdeu, lo metimos em uma gaveta e seguimos em nosso desenho. A Salomão, a determinação de seu papá era que tu sigas, que tu guardes os mandamentos, os estatutos, e que construya e que edifique a casa ao Senhor nosso Deus. Amém? Então, irmãos, 1 Reis, capítulo 2. Vamos ver Davi antes de sua morte, quando está aí entregando o plano e o desenho a seu filho. Em las últimas recomendações, capítulo 9, versículo 1 Reis, capítulo 2, amém? Versículo 1. Diz que Davi, antes de sua morte, disse assim a seu filho: guarda os preceptos de Jeová, tu Deus. Ponga atenção. Guarda os preceptos de Jeová, tu Deus, andando em seus caminhos e observando seus estatutos e mandamentos, seus decretos e seus testemunhos, de la maneira que está escrito em la lei de Moisés, para que prosperes em todo lo que hagas e em todo aquilo que emprendas. Davi, antes de sua morte, uma vez mais, vem com seu filho e disse: Hijo, por favor, guarda os preceptos, guarda os testemunhos, guarda, observa os estatutos e mandamentos do Senhor ha dado allá atrás a Moisés. O desenho primeiro foi a lei que Deus havia dado a Moisés, e esse desenho era o que devia ser observado e obedecido e posto por obras a Salomão. Quando Deus nos dá algo para ser, hermanos, o primeiro que devemos fazer é obedecer sua lei, obedecer sua palavra, mais allá da grandiosidade da obra que nos ha dado, mais allá do grande ministério que temos, da projeção, da fama, da riqueza e sabedoria humana, mais allá de todo isso está a observância da palavra, a observância de los mandamentos, de los decretos, de los estatutos de Deus. E o capítulo, hermanos, 9 do mesmo 1 Reis, vemos aí, Salomão edificou a casa e dilatou 7 anos para edificar esta casa. Diz que Salomão passou 20 anos construindo, irmãos. Em 7 anos construiu a casa do Senhor. E os outros demais 13 anos foi para construir sua própria casa, seu palácio e todo o demais. Pero vamos ver, irmão, no capítulo 9. Diz que Salomão ora ao Senhor, consagra o templo, e Senhor, se venimos em essa casa, se caímos em pecado, tu irás desde os cielos, e se vem a plaga, e se vem el hambre, e se o inimigo nos atacar, tu irás desde os cielos, e nós venimos a esta casa, e a referência sempre a casa, e a casa, e a casa, e Deus está dizendo, bueno, está bem, está linda a tua oração, pero, capítulo 9, vamos ler, irmãos.
Vamos ler 1 Reis, capítulo 9. Capítulo 9 diz: quando Salomão hubo acabado a obra da casa de Jeová e todo o demais, diz que o Senhor apareceu a ele por segunda vez. Tá? Aí que diz o versículo 3. Ponga atenção, vê o que diz o Senhor. O Senhor viu todo o que hizo Salomão, as orações, os sacrifícios e tudo estava perfeito, estava lindo, estava hermoso todo o que ele havia feito. Aí o Senhor se lhe aparece a ele e disse assim: eu he oído tu oração e tu ruego que has hecho em minha presença. Eu he santificado esta casa que tu has edificado para poner mi nome em ela para sempre. E em ela estarão mis ojos e mi coração todos os dias. Hermanos, aleluia. Esse mesmo Deus que está dizendo isso aqui, mais tarde ele diz totalmente ao revés. Por quê? Porque Deus falhou em sua declaração, porque o coração de Deus se desviou para o outro lado. Não. Foi porque Salomão, que nesse momento está apresentando a Deus a obra concluída do templo, e um templo perfeito, seguiu fielmente o desenho de Deus. Incluso o coração hasta esse momento era realmente perfeito delante de Deus, como foi a oração, como foi o pedido de seu padre: segue o sentamento, guarda os mandamentos, guarda os estatutos. Hasta esse momento ele era perfeito delante de Deus. E Deus disse: eu he ouído tua oração e he consagrado esta casa para poner meu nome e todo o demais. E disse o Senhor: e se anduvieres delante de mim como anduvo Davi tu padre, em integridade de coração e em equidade, haciendo todas as coisas que eu te he mandado, e guardando mis estatutos e mis decretos, eu afirmarei o trono de tu reino sobre Israel. E aí vai. E como hablei a Davi, tu padre, tá. Aí é o versículo 6, irmãos. Isso é que é tremendo. Isso é que é tremendo. Sabe, irmãos, mientras Salomão seguiu fielmente o desenho de Deus em todos os âmbitos. Estamos falando do desenho arquitetônico? Sim, ele foi fiel e cumpriu, e o fogo do cielo vino, certo? Mas ele seguiu outro desenho, ali atrás escrito, por la mano de Deus a Moisés. E foi isto que cautivou o coração de Deus. Não foi a grande oração, não foi os grandes sacrifícios e cordeiros e touros, ou o que seja que ele usou como holocausto a Deus. Não. O que agradou a Deus foi o coração perfeito hasta então se caminhando com Deus. E o que culminou a perfeição do templo era que havia perfeição no coração de Salomão hasta esse entonces. Pero Deus, vendo o futuro e vendo nosso coração no futuro, ele sabe como somos nós outros. Disse ele a Salomão: mas, se obstinadamente, 1 Reis 9:6, se obstinadamente os apartareis de mim vós outros e vossos filhos, e não guardareis mis mandamentos e mis estatutos que eu he puesto delante de vós outros, senão que fuereis e servireis a deuses ajenos e adorareis, que disse o Senhor: eu cortarei a Israel de sobre a faz de la terra, que les he entregado, e esta casa, que é santificado. Irmãos, que tremendo que Deus está falando a Salomão. Já Deus estava vendo o que ia suceder. Já Deus vê, quando Ele nos dá um plano, um projeto, Ele vê nosso coração, irmãos. Nós outros nos alegramos, que tremendo, Deus me falou, que projeto, vê todo o que logrei construir em nome do Senhor. Sim, mas não se olvide, Ele está vendo tu coração. Amém? Ele está vendo tu coração, meus irmãos. Ele está vendo tu coração, Ele sabe. Ele sabe que nem sempre a perfeição da construção, de lo que existe em nome de Ele, tem a ver com perfeição em tu coração. Ele sabe que em tempo mais adelante, em que em algum momento, você te vai subir a cabeça a fama, você te vai subir a cabeça a riqueza, você te vai subir a cabeça o poder, e por aí, você te vai subir a cabeça a grande posição que tienes delante da sociedade, como eres aplaudido, como eres querido por todo mundo, como todo mundo te alaba, como todo mundo te tira flores. E Deus vendo o coração, ele disse a Salomão: Salomão,
Muito bem, me gostou tua oração, está tudo perfeito. Graças por haver me invitado para esta festa, como Deus está dizendo assim, verdade? Pero, se obstinadamente os apartares de mim, vosotros e vossos filhos. Está dizendo que a desobediência seria generalizada. A desobediência a partir del cabeça, a partir del líder, a partir del rei Salomão, toda a nação se contaminou, se perdeu, irmãos. Quando um líder cai, a gente se vai também. Aunque se, me vou cambiar de igreja porque o pastor está com um problema. Não importa, tu fuiste sacado da posição de onde estava. Algo sucedeu, algo passou, irmãos. E Deus está vendo aqui, uma projeção Deus está sendo aqui, é que ia haver uma situação de pecado, de desobediência. Em algum momento, aquele que seguiu fielmente o desenho arquitetônico se ia perder no desenho que Deus havia dado a Moisés ali atrás, nos estatutos, ordenanças, decretos e mandamentos de Deus. Amém? Então se diz o Senhor, se isto suceder, que diz o Senhor, cortarei a Israel. Está falando de nação. Está falando que a desobediência, e ele não está falando diretamente, tu, Salomão, se me desobedecer. Não, está dizendo, se vós outros. Aleluia. Amém? Às vezes culpamos, o pastor caiu em pecado, a igreja não sei o quê. Pero às vezes a culpa somos nós outros mesmos, irmãos. Por aí alguém disse, se os pastores caem em pecado, ou cometem alguma atrocidade, ou metem falsas doutrinas na igreja, eles que são os perdidos. Claro que são os perdidos. Pero o povo que está aí, concordando com todo, também não é. Amém? E o pecado é generalizado. E o pecado é generalizado. Peca o cabeça, o líder, que estropiou o propósito de Deus. Peca aqueles que estavam aí, que o aplaudiam, que o seguiam fielmente, que cerravam suas vistas a lo que estava muito claro aí. Vemos a vezes os pecados metemos na igreja, e os líderes aí sendo coniventes e aceitando como se nada, e aí vem uma falsa doutrina, aí vem uma distorcionar da palavra, e as coisas se vão metendo, se vão infiltrando, como assim os filisteus no passado se infiltravam, se metiam e conviviam aí em meio de las nações, depois de dentro para fora destruíam. Assim é o pecado. Assim são as falsas doutrinas, assim é o falso profetismo, irmão, na igreja do Senhor, como vimos no passado domingo. Se você está chegando a hora por primeira vez, assista aos vídeos passados, você vai ver tudo que Deus nos apoia. É algo forte, irmãos. E Deus está dizendo, eu cortarei a nação de sobre a faz da terra, e esta casa que é santificado a mi nombre, diz o Senhor, eu la echaré de delante de mim, e Israel como nação será provérbio e refrão a todos os pueblos. E esta casa, aleluia, e esta casa que estava em estima, qualquer que passe por ela se assombrará. E se burlará e dirá, por que ha hecho assim Jeová a esta terra e a esta casa? Por quê? Porque se caem os ministérios? Por que se derrumbam os grandes projetos que Deus ha dado ao ser humano? Não podemos cair na frase de Gamaliel, verdade? Se é de Deus, permanece. Se não é de Deus, não permanece, não prevalece. Não, se é de Deus, prevalece. Se não é de Deus, não permanece. Não podemos cair sempre nisso. Amém? Muitas vezes, sim, é o desenho de Deus. Muitas vezes, sim, é o propósito de Deus. Pero o propósito e o desenho de Deus está vinculado à sua palavra, irmãos. Não podemos desvincular o projeto que Deus te ha dado com sua palavra. Ambos andam assim, como vimos no passado domingo. Palavra e visão andam assim. A palavra revela visão, revela desenho, revela propósito de Deus, revela destino ao servo de Deus. Se nós desvinculamos nosso propósito, nosso chamado da palavra, que temos? Não temos nada. E o Senhor está dizendo, veja, Salomão, se vós outros, o problema será generalizado. Por quê? Porque não somente a nação será desechada e los vou esparcir por doquiera, pero também esta casa, que hoje estou vendo muito perfeita, muito linda, muito hermosa, com todo ordenado. Pero não creia não que tua oração me convence, Salomão. Oh, aleluia. Não creia não que tus votos e tus pactos me convencem. Está entendendo, irmãos?
Não creia que tus votos, tus pactos, tus promessas delante de meu altar me convencem. Eu estou vendo tu coração. Más allá de escuchar tus promessas e Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vejo tu coração, Salomão. O Senhor claramente disse, irmãos, que Ele conhece o coração humano, engañoso é o coração mais que todas as coisas, verdade que sim? Perverso, diz o coração, amém? Quem o conhecerá? Diz o Senhor, eu conozco o coração, eu peso os corações e os pensamentos, amém? Para entregar a cada um segundo suas obras. Deus vê muito mais do que nós outros vemos, irmãos. E Ele está vendo a situação. Ele mira nossa igreja e vê todo o que hacemos aí dentro. Leia Ezequiel capítulo 8, você vai assustar o que está escrito aí, irmãos. E dizer que Deus tinha que suportar, supostamente, suportar todo aquilo, ver todo aquilo. O que hacían no templo. Lo que hacían nas câmaras de los sacerdotes, era templo de Salomão todavia. Dibujos em las paredes, desenhos de reptiles, abominações, deuses estranhos, ajenos, nada que ver com incluso com a cultura de um povo chamado Israel. Eles meteram todo tipo de contaminação aí dentro. E o Senhor dizia, verás abominações aún maiores, dizia o Senhor ao profeta. Ezequiel. Era esse templo. Não seguiu, irmãos. Quando Salomão começa a descender, a cair e a pecar, a desviar-se do desenho de Deus, todo se viene abaixo. Todo se viene abaixo. Então, se nós outros hacemos supostamente grandes obras para o Senhor, e temos um grande templo, e temos um grande ministério, incluso um ministério internacional, andamos aqui, andamos allá, na televisão, na rádio, temos um nome, temos fama e reconhecimento da gente, mas Deus está vendo o coração, irmãos. E Ele está vendo que o desenho já não é o desenho dele. Ele está vendo que infiltramos aí desenho, um traço nosso. Um traço nosso. Como que dizendo, Senhor, está perfeito sim, mas me gusta esse desenho aqui. Então, se nós outros vamos agregando, acrescentando, irmãos, ao dibujo, ao desenho que Deus nos ha dado, vamos acrescentando outros traços, outros para cá e para lá, e vamos acomodando aquele. Chega um momento que está insuportável, incluso para Deus. Chega um momento que o que Deus está vendo é apenas algo muito bonito exteriormente. Por fora está lindo, está hermoso, a gente aplaude, a gente tira flores, mas Deus vê no interior. E por essa razão eu penso, irmãos, sinceramente, que Deus ha permitido o cierre de igrejas para que nós outros deixemos de estar mirando aí o belo e o hermoso. A hora de fora do templo estamos vendo o que não veíamos dentro. Pero que Deus sempre lo viu. Sempre lo viu, irmãos. E a pergunta é, irmãos, como é possível, verdade? Por que será que Deus, sabendo e conhecendo o coração humano, e conhece de antemano os pensamentos do homem, verdade? Por que então nos dá grandes obras para ser, verdade? Se Ele conhece nosso coração, irmãos. Eu tenho algumas respostas a isso, amém? Evidentemente que a primeira seria, não a dada a Los Angeles a ser, a dada a nós outros como seres humanos, verdade? Isso está muito claro, verdade que sim? Pero, hermanos, Deus conhece o coração humano e nós outros, Ele nos ha dado um ministério, verdade? Vendo aún nossas imperfeições, de antemano las vê, verdade? Então, se nós outros entramos delante do Senhor e clamamos e pedimos, Senhor, dá-me isso, dá-me aquilo, ocupo comprar aquele terreno porque a igreja já está pequena, queremos crescer, queremos aumentar, queremos construir uma escola, queremos construir um comedor, uma guarderia de ninhos, em Brasil se diz creche, verdade? Uma guarderia para ninhos, queremos ter uma escola, queremos construir isso, queremos ter um programa na televisão, e sabe, inventamos um montão de coisas e clamamos, e o Senhor, bueno, tome e nos dá. Vendo nosso coração nos dá, irmãos. E muitos homens e mulheres de Deus que estão escutando agora, ou que vão escutar em um momento esse vídeo, irmãos. Sabem o que Deus está falando nessa manhã, e corretamente, se lo sabem. Porque em algum momento clamaram e pediram a Deus, quando eram anônimos, quando não eram, como dizem por acá,
não eram nada, não tinham reconhecimento, não eram nada. Eram aí um obreiro na igreja apenas começando, pero com sonhos, com projetos, com coração perfeito diante de Deus, como estava Salomão em um determinado momento. E Deus vai dando, vai levantando no ministério, vai crescendo, e a pessoa vai crescendo, e chega um momento em que uno se pergunta, pero se Deus sabia, por que entregou todo isso nas mãos desse? Sabe, hermano, digo, para provar nosso coração, isso é, para provar nosso coração. Não que Deus de antemano não estivesse vendo, não que nós outros estemos aí como que escondendo nosso coração para que Deus não o veja. Ele tem acesso à nossa mente, a nossos pensamentos, muito antes de serem formulados em nossa mente. Ele lo sabe. Pero Deus necessita mostrar a nós outros, em meio ao processo, Ele precisa mostrar nosso coração a nós outros mesmos. E por isso nos permite muitas vezes crescer, alcançar coisas, né? Supostamente em seu nome, fazer grandes obras. Por quê? Porque necessita que nós outros conozcamos nosso coração. Amém? Sabe o que diz o Senhor em Deuteronômio capítulo 8? Diz que quando o povo entrou, foi um momento de entrarem na terra prometida, diz o Senhor, e te acordarás de todo o caminho por onde eu te he traído, disse o Senhor a eles. Te acordarás de todo o caminho. Para quê? Para afligir-te, para provar-te, para saber o que havia em teu coração, se havias de guardar ou não seus mandamentos. Amém? Deus sabia, sim ou não? Mas Deus claramente está dizendo aqui, para afligir-te e provar-te. E o capítulo 8, versículo 14 de Deuteronômio disse, e se enorgulhezca tu coração, e te ouvides de Jeová tu Deus, e digas em tu coração, mi poder e a força de mi mano me han traído esta riqueza. Quantos são os homens e mulheres de Deus levantados com poder e glória em seus ministérios? Verdade? Hoje dizem, oh, minha sabedoria, minha experiência, meu poder, minha habilidade. E diga-se habilidade, coisas que han traído a vez do mundo, porque eram grandes profissionais de marketing, de mercadeo, eram grandes negociantes, grandes empresários. Então, se aí vem para a igreja e trazer toda aquela bagagem, né, de conhecimento secular e põem na igreja. E se desviam completamente do dibujo de Deus, do desenho de Deus. Quando nós queremos meter o mundo na igreja, mano, para mostrar, Senhor, eu creio que melhor é assim, porque eu tenho minha experiência ali atrás que se assim. E por aí estamos administrando as finanças da igreja, estamos administrando o governo da mesma igreja, o alcance da mesma igreja, porque metemos nossa filosofia, nossa psicologia, metemos nossas habilidades comerciais, todo está metido aí, e hoje por hoje você não sabe, como nos disse o Senhor domingo passado, se é uma igreja ou se é uma subasta, se é um lugar de hacer leilão, como dizem em português, de subasta ganadeira, se é uma casa de apostas, você não sabe a diferença. Por quê? Porque metimos tanta coisa que não era do desenho de Deus e queremos que Deus aceite. Por fora está o templo hermoso, bonito, glória a Deus, pero por dentro o Senhor está vendo que há contaminação, há abominações em seu templo. Então, irmãos, Deus sabia. E que mais, irmãos? Há sentimentos que permanecem ocultos em nossos corações, pero que uma vez provados e provocados, saem à luz. Sabe aquela pessoa que é humilde? Você diz, uau, é um poço de humildade. Não há mais humilde que essa pessoa. Não habla para não pecar, é tremendo, com todos está de acordo, é manejável, é ensinável. E você diz, essa pessoa é perfeita para estar onde está. Por aí dizem, irmãos, queres conhecer a alguém? Dê-lhe poder a essa pessoa. Dá poder a essa pessoa, você se dará conta se o caráter permanece o mesmo. Se não se vai desviar. Se aquela suposta humildade que havia, já vai dar lugar a outros sentimentos que estavam ocultos aí. Ocultos. Então, por que Deus entrega uma obra assim a uma pessoa? Primeiro, para mostrar seu coração. Eu não vou saber se sou humilde, se não sou provado. Sim ou não? Incluso eu me creia muito humilde há muitos anos atrás.
E Deus me levou por processos, aleluia, me levou em processos, e eu disse, olha, que humilde nada, homem, um grande soberbio que eres tu, eu. Amém? Por quê? Porque em meu processo, Deus me levava para coisas grandes, e eu creio que hoje estou vivendo coisas grandes em Deus. Pero em meu processo, quantas vezes se me salió a soberbia? E eu me creía um grão humilde. Eu me creía mais humilde que o mesmo Moisés, manso e humilde mais que Moisés. Pero en el proceso, Deus me foi mostrando meu coração de la maneira que Ele veía. Eu lo veía exteriormente, por fora, lindo, hermoso, perfeito. Aí Deus disse, eu estou vendo um pouco mais que tu, eu estou escudrinhando tu coração. E mais adelante, em meio ao processo, se te vai sair alguns sentimentos que tu crês que estás distanciado deles, que não são parte de tu natureza. E se são parte de tu natureza. Amém? Então, irmãos, quer conhecer a alguém, dá poder a esta pessoa. Amém? A pessoa é obreira na igreja, está aí, ou está sentada na igreja. Ao rato o pastor vê qualidades e habilidades e virtudes, bueno, vai aí levantando, dando oportunidades. E por aí vemos um sinfim de situações de igrejas que se dividem por pessoas que foram levantadas em um ministério. E a hora que têm autoridade, que têm poder, incluso têm poder de voto, já se creem que pode falar mais duro, que pode determinar as coisas, que pode dibujar a sua maneira, um dibujo que Deus ha dado ao líder, enfim. E aí vêm as divisões, e o que era obreiro ayer, hoje é pastor, e amanhã é apóstolo, é querubim, é serafim, e todo o demais. Por quê? Porque se ele cresceu. E pergunto, será que Deus não sabia? Claro que ele sabia. Pero tinha que mostrar nosso coração a nós outros, senão nós outros sempre nos vamos crer perfeitos. Você me está entendendo nessa manhã, sim ou não? Eu creio que você está entendendo. Sim, Senhor, que estás entendendo. Nós vamos, irmãos, agora, que mais que podemos ver? Por que Deus entrega? Sabendo que nós outros podemos estropiar seus planos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é soberano. Sua vontade é soberana. É dizer, seus propósitos são eternos. Não podem ser impedidos a causa de nossas debilidades, a causa de nossos erros, a causa de nossos pecados. O que Deus ha decidido foi um dibujo que foi traçado allá atrás, milhares de anos atrás. Não sou eu, Pedro, com minha imperfeição, com meu pecado, que vou estropiar algo que Deus dibujou allá atrás, irmãos. Está entendendo? Se Deus não pode levar a cabo comigo, Ele me saca e põe outro, pero seu propósito sigue. E é isso que nós devemos entender. E é isso que nós devemos quitar da mente e de nossa boca essa história que então não era de Deus porque caiu se vindo abaixo. Não, era. E em determinado momento Deus volve a levantar, reemplaça por outra pessoa que tenha o coração perfeito delante de Ele e Ele sigue sua obra. Se assim não fora, Jesus nunca houvera venido a esse mundo, irmãos. Porque desde o momento que Deus começou a dibujar em Gênesis 3, 21, quando sacrificou um animal inocente para cobrir o pecado daquela pareja, hasta o momento da manifestação de Jesucristo ao mundo, quantos homens passaram na história? E você vê lá a genealogia de Jesus, mira em Mateus, mira em Lucas, vê quanta gente perdida, pecadores, gente sequer era da genealogia do povo de Israel, não tinham nada que ver com o povo de Israel, e Deus os meteu aí prostitutas, aí todo tipo de gente aí, irmãos. Então, não, Deus não está vinculado ao seu plano, digamos ao 100%, seu desenho, com nossa santidade. Claro que não. Ou porque sou santa que logrei ser isso. Ou porque sou um grande obediente que logrei alcançar isso. Não, Deus conhece nosso coração e sabe que tarde ou temprano algo pode passar. Pode que não echemos a perder sua obra, mas no processo vamos cometer muitos erros. Esses erros não impedem que o Senhor leve a cabo seu propósito. Jesus já vindo ao mundo, entregou sua vida em um madeiro e na cruz, derramou seu sangue, perdonou nossos pecados, nos levantou para seguir escrevendo o livro de Hechos. Amém? Se detuve em capítulo 28, não sei em que capítulo estamos agora, mas se sigue escrevendo o tempo da igreja, a igreja de los gentiles, sigue escrevendo o Senhor a história do povo de Israel, até culminar o tempo
determinado de abrir os olhos e de revelar-se a eles. Todo o demais, Deus sigue escrevendo com homens imperfeitos para ser sua obra perfeita. Por quê? Porque sua obra é perfeita desde o princípio. Amém? Desde o princípio. Então, em primeiro lugar, repetindo, Deus conhece o coração, mas precisa provar esse coração. E como vai provar? É assim mesmo. Como vou ser provado eu, se tenho debilidade na área de dinheiro? Se nunca tive dinheiro, nunca vou pecar com dinheiro, verdade que sim? Então, se Deus permite que eu tenha plata. Como uma pessoa vai ser provada na área sexual? Em seu caráter, em la honra, enfim. É sendo provocado, irmão, é sendo provado naquela área. E aí vai dar a conhecer se há sentimentos ocultos que estavam aí, sempre estiveram aí, e Deus teve que processar e trabalhar para quitar isso da pessoa, senão vai permanecer aí. Então, se por isso disse Paulo a Timoteu, vea, não imponga manos em neófitos. Aleluia! Não imponga a mão naquele que não ha tenido experiência, não ha crescido, não ha vivido, não ha enfrentado situações, porque tarde ou temprano esse novato vai estropear a obra, porque será processado. O processo é duro, o processo é tremendo, a obra do Senhor. E os processos vêm para aprovar-nos, irmãos. Les vou dizer uma coisa, irmãos. Talvez você lo sepa. Eu quero terminar com essa frase, amém? Com essa frase. No mundo secular, eu sei que é estudado em cole, em la universidade, verdade? Sabe que há seu professor suyo, seu maestro, ele lhe passa uma tarefa, certo? Uma lição. E ao final daquela lição, verdade? Ele te dá um exame, né? Uma prova, como dissemos em português, em Brasil. Uma prova, um exame final. Com Deus é ao revés, com Deus não é assim. Com Deus, primeiramente, Ele nos põe na prova e depois nos dá a lição de aquela prova que passamos. Amém? Repito, no secular, te dão uma lição primeiro, a ensinança, e depois te dão um exame para provar tu conhecimento. Com Deus é ao revés. Primeiro Ele te dá a prova. Primeiro Ele vai provar você. Primeiro Ele vai meter você em um processo. E a lição tu vas aprender ao final do processo. Amém? Glória a Deus. Quero terminar aqui, irmãos, mostrando e dando a entender, e ojalá que todos logramos entender, que Deus tem o propósito definido desde o princípio. Amém? Jesus sabia desde o princípio que Judas era um homem com debilidades em área financeira. Oh, Jesus sabia. E aún assim pôs ele como tesoureiro. Imagine-se você. Sabendo que metia a mão na bolsa, Jesus pôs ele aí. E aún assim Jesus disse em Mateus capítulo 19 que esses discípulos sentariam em 12 tronos para juzgar a nação de Israel. Imagine-se você. Ele sabia que iam haver 12 tronos aí, onde sentariam, e vai suceder ao futuro, seus discípulos para juzgar Israel, mas sabia que um desses tronos, Judas, não estaria sentado aí. Ele sabia. Anos depois, outro que foi Matias, parece que foi posto ao lugar dele. Deus não sabia de Jonás? Haviam sentimentos no coração de Jonás que estavam ocultos. Deus o chama e disse, ve a Nínive, predica, eu quero libertar aquele povo, pero também quero destruí-los por tudo que estão fazendo. E a palavra é essa. Diz que ele se esfumou, se deu a fuga, se foi para o outro lado. Quando Deus logra convencê-lo, lo conduz e aí ele rapidamente evangeliza uma cidade em pouco tempo. Eu nunca vi evangelismo mais eficaz que o de Jonás. Em pouco tempo, toda a cidade foi evangelizada. Evidentemente que a palavra chegou ao coração de quem realmente tinha que chegar, que era o coração do rei. Então, se Deus levanta o castigo, decide já não castigar, já não matar, já não destruir, e Jonás disse, eu sabia que tu eres misericordioso, que tu jamais ia ser isso. O que manifestou Jonás nesse momento? Não ter misericórdia por o ser humano. Se preocupou com o árvore que nasceu e secou ao final da tarde, pero com o povo, Deus podia destruí-los. Então, se for necessário Deus dar uma grande, permitir a Jonás uma grande prova para mais tarde ensinar a lição, que deve haver misericórdia em seu coração, amém? 12 exemplos lhe estou dando aqui, e muitos outros irmãos, em que Deus utilizou, amém?
Quero orar com você nesta manhã, amém? Pero quero pedir, irmãos, por favor, daí compartilhe, amém? Que outras pessoas possam escutar isso. Não é para que eu seja famoso ou conhecido, não é essa a intenção. Deus está falando à igreja, irmãos. Deus está sendo assim com a igreja, ó. Destapando, desnudando, sabe? Todo aquele velho, aquele hermoso que pusimos aí para ocultar o que está dentro, Deus está quitando todo, e mostrando. E é tempo que nós outros entendamos isso. Quando regressemos ao templo uma vez mais, nossas atitudes deverão ser diferentes. Amém? Quitar os escombros, os altares a deuses ajenos que levantamos no templo e começar um novo tempo com Deus. Amém? Bem tempo de glória de Deus nos templos, na igreja do Senhor. A igreja vai passar por um grande avivamento, sim, depois dessa prova. Muitas lições vão quedar depois desta prova. Amém? E é isso, amém? Dele compartilhe, amém? E glorifica o Senhor nesse domingo. Deus bendiga tua vida, amém? Senhor, oh Deus, bendiga tu povo, todos que estão conectados nesta manhã, todos aqueles que mais tarde, quizá, vão assistir esse vídeo, amado Deus, os que estão em Brasil assistindo, conectados, os que estão em Uruguai, os que estão nos Estados Unidos, em Espanha, a gente de fora, Senhor, oh Deus, que se manifestam, que dão a entender que estão assistindo, que estão vendo todos esses vídeos, amado Deus, eu te alabo por todo o que tu vienes falando à igreja, todo o que tu vienes falando a tu pueblo. Tu estás tratando com a humanidade, tu estás tratando também com tu pueblo, tratando com a igreja, Senhor, oh Deus, que esta palavra pueda penetrar profundamente nos corações do liderazgo da igreja, Senhor, oh Deus, e que podamos nós outros limpiar, purificar o templo como lo hizo Jesus um dia, Senhor, entrou e purificou o templo, que quitemos o comércio, que quitemos, Senhor, todo aquilo que não vem de ti, que volvamos a dibujar com os traços de Deus, que volvamos, Senhor, ao desenho original de Deus para a igreja, em nome de Jesus, em nome poderoso do Senhor Jesucristo, para que não caigamos em maldição, amado Deus, para que não caigamos em juízo, porque, Senhor, tu eres um Deus justo, tu eres um Deus de amor, de graça e de misericórdia, mas também eres um Deus justo. Eu bendigo tu povo nessa manhã, Senhor, em nome poderoso do Senhor Jesucristo. Amém.